Quando o assunto é saúde mental, as coisas ficam bem escuras. Quantos filmes foram feitos no Brasil que abordam questões da saúde mental, que abordam questionamento, que na verdade você pode ter algum problema mental ou alguma pessoa do seu lado, da sua convivência, do seu dia a dia, pode ter algum problema de ordem emocional, psicológica, e você poderia às vezes ajudar ou até mesmo se prevenir. Você já pensou a necessidade que nós temos de abordar esse assunto e de uma forma que todos possam ter acesso? Eu estou te convidando para isso. Por muito pouco, você pode fazer parte desse projeto, ter o seu nome agregado nele, como apoiador, como pessoa que ajudou isso a ser realizado e começar a clarear e trazer o conhecimento para todos e o debate. Então, eu te convido a ser um dos apoiadores do longa-metragem Agonia. O valor é irrisório. É muito pouco que eu preciso para poder concluir esse projeto. Elenco já está fechado, técnica já está fechada, está tudo pronto. Eu só preciso desse pequeno valor para viabilizar questões práticas da equipe, tá bom? Então eu conto contigo, ajuda, você não vai se arrepender e o teu nome vai estar lá, ó, no filme. E você vai ter uma obra na mão para poder ter acesso à informação e trazer esse debate para todos. E quem sabe você não vai se identificar com um dos personagens, ou se não se identificar com um dos personagens, conhecer alguém que esteja passando isso, hein? E se prevenir, tá bom? Coisa boa ver criança brincando, coisa boa a gente poder ter paz. E por incrível que pareça, a proposta do filme é exatamente essa: ter paz no convívio entre as pessoas. Faça parte disso, você não vai se arrepender. Te espero. Você para, né? Então, assim, se sua esposa roubar todo o seu dinheiro e gastar com amante, sinto muito. Você não vai poder processar ela por crime de desvio patrimonial, porque não existe. Mas a aberração desse caso, ela é tão esdrúxula, ela é tão escabrosa, que o Alexandre está sendo processado sem o cumprimento do devido processo legal. É um processo de exceção. E por esse motivo, Rangel, como eu tenho experiência nisso, lá em Mato Grosso do Sul acontecem umas coisas que nós chamamos de absurdas, né? Surreal é aquilo que não é real, mas não, lá não é surreal, é real. Some sentença, sabe? Como é que pode, velho? Some, ninguém sabe onde foi Não, parar a mas isso sentença. acontece aqui também, aqui em Ah, também. Gramado. Ah, Então, se eu contar para o senhor. Enfim, né? Então acontecem umas coisas. aqui cai um edifício e a culpa é da chuva. É da chuva, né? É da Uhum. chuva, Não, é perigoso a culpa do cachorro que estava lá embaixo dormindo. Então, faz olha parte. só, aqui também acontece no caso do Alexandre que não há o cumprimento do devido processo legal. Como eu já fui vítima disso lá no meu estado, onde o Ministério Público estava apoiando lá os conselheiros e tal, porque ninguém quer apurar o colarinho branco, né? Aquele pessoal que toma uísque junto no final de semana e trata de propina. Então, assim, no caso do Alexandre, eu sabia com que eu estava lidando. Eu representei, em janeiro desse ano, na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, Washington, capital. Tudo o que acontece no caso do Alexandre, eu mando para lá. Tudo. Então, vocês que estão aí lacrando, passando pano, não se engana, não. Porque esse caso está sobre observação internacional. Né? Porque eu sabia com que eu estava lidando. Então, quando eu saí de cena agora, então eu não vou conversar fiado na esquina das minhas ameaças, eu estou me reportando a um órgão internacional dos direitos humanos, que funciona e que o Brasil é signatário desse órgão. Né? Então, eu pedi socorro a uma corte internacional, desde o começo, nesse caso. E eu consegui algum resultado já em razão disso. Como, por exemplo, hoje a Ana Hickman negou na imprensa que proibiu ele de ver o filho, que era mentira.
Eu tive que representar até na corte internacional para ele ver o filho e ela está negando. Então, assim, a palavra da Ana Hickman continua tendo muita fé pública, mas a assinatura dela, nenhuma fé pública. Mas a palavra dela, né, continua tendo muita fé pública. Então, como é possível uma mulher que se recusa a entregar o filho? A revista Contigo e a revista Caras, ela publicou assim, Alexandre está 30 dias sem ver o filho. Aí, quando foi hoje, as mesmas revistas publicou, não, ele nunca deixou de ver o filho. É incompreensível isso tudo. Né? Então, o que existe é o quê? Um apoio maciço, né, para encobrir os crimes praticados, os supostos crimes praticados pelo talarico e sua namorada. Por que eu falo que o talarico também é criminoso? Isso eu ia lhe perguntar agora, mas já que você já vai dizer, não preciso perguntar. Primeiro, porque ele tentou prender o meu cliente junto com a Ana Hickman, com a Lezinha no banco de trás do carro, no dia da falsa quebra de medida protetiva. A Ana Hickman e o Edu Guedes tentaram simular a quebra de medida protetiva para prender o Alexandre. Então, isso é coação processual. O Alexandre foi buscar o filho com embasamento em ordem judicial, chegou lá, ele está esperando a 1.400 metros da casa dela, o filho, ela e o Edu Guedes com a Lezinha no banco de trás, quer dizer, praticando um crime com a criança dentro do carro, tenta ir até o Alexandre encontrar ele para dizer que o Alexandre não cumpriu o distanciamento de 600 metros. Quer dizer, junto com a Ana Hickman, eles tentaram simular a quebra de medida protetiva. E o Léo Dias, naquele dia, o dia inteiro, noticiou: Alexandre vai ser preso a qualquer momento por falsa quebra de medida protetiva. Aí, quando nós buscamos os vídeos e etc., né, e tal, nós vimos que ela mentiu também lá o tempo todo. Ela falou que o Alexandre ficou até as 19h40 na porta da casa dela, intimidando ela, e ela teve que ficar na rua esperando ele ir embora. O Alexandre foi embora às 18 horas e ela voltou para casa às 18h30. E ela mente na polícia que ficou na rua até às 19h40 com medo de voltar para casa. Não, e o que apavora aí, doutor, que me deixa muito assim sensibilizado, é o que acontece com os agregados. Os pais do Alexandre já têm uma idade bastante avançada, né? O filho tem apenas 10, 11 anos de idade, né? Sim. Como é que isso reflete nessas pessoas em volta, todo esse círculo, toda essa mazela que está sendo criada? Não, primeiro, se ela se preocupasse com o filho realmente, não faria tudo isso, essa lambança, né? Então, assim, nós encomendamos laudos, né? Você quer saber se as pessoas em volta como pensa isso? Ou o menino? Não, o que está sofrendo os pais? Os danos, porque assim, o pai do Alexandre... Imagina o pai do Alexandre, né? Vamos falar que todo mundo fala que o Alexandre é gigolô, que explorou a Ana e tal. Quando a Ana chegou aqui em São Paulo, ela tinha uma calça jeans, um par de tênis e estava perambulando na rua com 16 anos. Indo em boate. Eu não estou falando boate ilícita. Não, sim. Casas noturnas e tal, onde conheceu o Alexandre numa casa noturna com 16 anos. Nós sabemos que com 16 anos, à época, não se podia nem frequentar uma casa. Até hoje não se pode. Isso. Ela, com 16 anos, sem a presença do pai dela, sem a presença da mãe, veio ganhar a vida em São Paulo, usando a beleza, como usa até hoje, né, para sobreviver. E elas e o Alexandre se conheceram, ela foi morar na casa dos pais do Alexandre, não tinha onde cair morta. Então, quem recebeu ela de braços abertos aqui foram os pais do Alexandre e foram fiéis. Ela já morou. Uma vez ela teve uma discussão com o Alexandre, ela foi morar com os pais do Alexandre e o Alexandre foi para fora. Então, assim,
Você imagina ela submeter o pai do Alexandre e a mãe, com mais de 80 anos, a todo esse circo de horrores, né? O dano emocional, psicológico, né? Psicossocial, sofrido por todos, não só pelo pai do Alexandre. Ela tinha uma funcionária de extrema confiança chamada Cláudia. Uhum. Ela acusou de ter roubado ela sem apresentar nenhuma prova. Ela acusou a outra funcionária dela, chamada Bruna, de ter roubado ela. Pergunta como que a Cláudia e a Bruna estão hoje emocionalmente. Saiu o nome delas no jornal como tivesse roubado a Ana Hickman, sempre trabalharam duramente. Inclusive, a Ana Hickman estava usando a conta corrente da Bruna, porque estava sem conta. A Ana Hickman acusou 19 pessoas de crime, não foi só Alexandre. Sabe quem que ela acusou? A gerente do banco, 2 funcionárias, os contadores, a gerente do banco, o cartorário. Ela acusou 19 pessoas de ter praticado fraude contra ela. Só que ela não consegue provar nada disso. Então, é uma indústria de factoides. Quando ela não consegue provar nada, quando ela não consegue pôr o marido na cadeia, aí ela lança campanha Talarico Maravilha, né? Então, ela parou de tratar assuntos sérios e começou a provocar toda uma situação, né? Cortina de fumaça. A vida é dela, ela faz o que quiser, mas ela ainda é casada. Ela não se separou até hoje. Então, o comum, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Lógico que eu tenho os meus pecados, os meus erros, mas eu nunca deixei mulher nenhuma minha desamparada. Eu nunca apliquei nenhum golpe no meu cônjuge, né? Eu sempre lidei as coisas de outra forma. Então, olha só, todos têm pecado, mas quantas pessoas você conhece que cancela o marido e em seguida já começa a expor, né, uma relação íntima com outro homem e ainda obrigando o filho? Rápido, né? Na verdade, eles tiveram 20 anos para se acertar, Não, né? sim, eu quero falar que assim, tecnicamente falando, Menos de um mês depois da suposta agressão. alguém que sofre uma relação abusiva por 25 anos, sofre uma agressão. Essa pessoa, tudo que ela não quer, até se estruturar emocionalmente em tudo, é ficar com outra pessoa. Isso. Né? Mas já virou-se objeto de piada. Hoje eu assisti um vídeo de um influencer que ele se veste de Ana Hickman e faz uma cena dessa. Fala assim, nossa, eu tô tão machucada, nunca mais. Aí fala, 2 dias depois... Eu vi esse vídeo também. Então, assim, na verdade, por que eu trouxe um pouco de comédia nisso tudo? Porque é muito trágico. Tem que rir, tem que brincar um pouco. Não tem como, não é que a gente não possa, Então, não é que não tenha como levar a sério, mas não tem como você não ironizar o que está acontecendo. Não, Porque agora, como que é possível, né, uma mulher que faz tudo isso com o marido, alegando que foi vítima de agressão, aí vai se unir com uma pessoa que tem fama de agressor e que já passou por 3, 4 casamentos, perdi a conta. Então, assim, também não faz sentido. O que faz sentido é que os dois, há muito tempo, estão juntos tramando esse plano. Isso tudo faz sentido, né? Por quê? Nós recebemos informações e temos testemunhas que de manhã no camarim da Record, antes dos fatos, o Edu Guedes ligava para ela quase todos os dias para falar com ela antes do programa. Né? Então, assim, fica essa hipocrisia. É claro que não nos importa a vida deles. Sim. Só que por que eles continuam tentando destruir o Alexandre? Por qual motivo ela não se separa dele, cada um segue sua vida? Qualquer pessoa tem o direito de refazer a sua vida, se apaixonar, enfim, isso aí não é isso que está em julgamento. O que está em julgamento é o que está sendo feito com o pai do filho dela, com o sócio dela, com o agente dela. Com o sócio dela. Então, assim, e ela está destruindo a própria imagem, comportamento autofágico. Porque hoje em dia você acha que um cidadão de bem
ele quer o seu nome vinculado a essa marca? Não quer. Complicado. Né? Então, assim, é comportamento autofágico. Disso tudo, eu gostaria de nunca que isso tivesse acontecido, até porque eu acreditava que o casal era um casal exemplo. Eles tiveram problemas, como todos têm, mas poucos dias antes da suposta agressão, ela declarava publicamente que ele era o melhor marido, Era o o casal melhor... Margarina, era o casal Margarina. Era o Isso casal aí. Margarina. Então, o que existe de fato é o golpe Maria da Penha, só que não deu certo. Eu mesmo não acompanhando, né, porque eu nunca segui, o meu nicho de trabalho é outro, dentro da arte, enfim, e não assisti também a Record, eu nunca fui um seguidor, um fã, alguém que soubesse da vida da Ana Hickman anteriormente a isso, né? Fiquei sabendo em questões muito pontuais de algum trabalho, a questão do homicídio, né? Enfim, a tentativa de homicídio que teve contra ela. Fiquei sabendo de coisas assim, mas mesmo assim, para mim, foi um choque quando eu fiquei sabendo. Porque as poucas vezes que eu sempre via exatamente essa imagem do casal modelo, né? de um exemplo, né? O cara que trabalha com a Sim. esposa, que fez a carreira da esposa, isso sempre foi sabido, ela já tinha dito isso, inclusive, até em entrevistas. Várias Né? entrevistas, né? Sim. Várias entrevistas, só que nós não sabemos qual que é a versão da Ana Hickman que nós vamos acreditar. A sociedade está se espantando que ela se expõe com o talarico aí, para cima e para baixo, mas ela fazia a mesma coisa com o Alexandre. Meu marido lindo, meu marido maravilhoso, né? Eu quero até fazer um comentário. Recentemente, o Ratinho, né, chamou o Edu Guedes de talarico no programa dele, acho que foi ontem. Foi, está Esse rodando apelido hoje. pegou, né? Apelido, É. você sabe, quando você rejeita aí que ele te Ele abraça, né? cola, ele cola. É. Mas o que eu quero falar disso? Aí ele marcou a entrevista com o Léo Dias, né? Até porque é muito difícil outra pessoa querer entrevistá-lo sobre isso. Então, ele teve uma entrevista com o Léo Dias. Eu não tenho nada contra o Léo Dias, que fique claro. Eu não tenho nada contra ninguém da imprensa, mas eu creio que é muito confuso esse apoio que a imprensa dá para os fake news da apresentadora. Aí, ele fez questão de contar para todo mundo que ele era um grande empresário, que ele faturava 150 milhões por mês, que ele tinha falou lá, que ele tem uma fortuna de 500 milhões de reais. E daí? A Receita Federal está sabendo? Eles É a esqueceram pergunta disso, que né? eu faço. É a pergunta que Não, eu mas faço. espera aí. É, Mas né? significa o que isso? Que ele é melhor que alguém? Mas é o que ele quer colocar, né? Quer É dizer o que que ele é ele o tal. ele quer Olha, mostrar, é que eu não posso falar o termo aqui, ele está botando em cima é da o mesa tal, como é o outra mãe. bonzão. É, é o Enfim. bonzão. Não, eu... Doutor, teve uma citação polêmica O senhor vai estar no Feltrin amanhã, né? É Vou. isso? Amanhã eu Ó, vou estar no Pânico às 13 horas e no Feltrin, acho que 15h30, por aí. bom, então esta pergunta que vocês estão fazendo aqui, o doutor vai responder no Feltrin, tá? Porque o Feltrin, ele é um jornalista Pode maravilhoso. perguntar aí, eu respondo. Não, porque o Feltrin fez uma citação que soou meio polêmica, né? Que ele estava investigando a questão de dívidas e que achava que, de repente, todo mundo estava sendo enganado, né? E Eu hoje acho ele que eu vi isso. Uhum. E hoje ele já fez um complemento em cima disso, dizendo que ele tem grande desconfiança. Ele não disse que todo mundo vai, dizia que desconfiava pelo que ele estava vendo. Mas hoje eu assisti e ele já disse, complementando, que ele tem quase a certeza absoluta de que o Alexandre não sabia de nada. Não, na verdade, o que o Feltrin fica é que ele investiga, né? O Feltrin não fica Sim, quieto, né? exato. Então ele não fica quieto. O Feltrin ele não consegue entender essa história. Não tem como. O que ele não consegue entender? Como que um casal que sempre foi unido, que sempre teve uma boa receita,
conseguiu esse endividamento todo. Então, ele entende que não dá para ela dizer que a responsabilidade é dele e vice-versa. O que o Feltrin quer dizer é que os dois são culpados disso. Tá? Agora, as novas descobertas dele é no sentido das assinaturas da Ana. Sim. A Ana falou para todo mundo que ele falsificou a assinatura e ela não consegue provar. Né? O Dake já falou, olha, sinto muito, mas o que você trouxe aqui eu não consegui identificar. É tua mesmo e não tem o que fazer. E acabou. Só que ela não assina igual nenhuma vez. Então, o Feltrin pegou vários documentos que foram assinados por ela e comparou. Nem os documentos que ela mesma assina, ela assina igual. E ela mudou a assinatura de 2018 para cá. E o Feltrin criou uma tese, e ele está trabalhando nisso, de que isso é proposital. Que houve a mudança de assinatura proposital, para lá na frente dizer que não foi ela. Mas, enfim, isso é uma cortina de fumaça. Por quê? Porque enquanto nós estamos discutindo a cinzerada na minha cabeça, a internação do Alexandre, os credores estão aí com 40 milhões a ver navios e ela fingindo de besta. Então, o pano de fundo disso tudo é que ela finge que não deve e os tontos acreditam. Então, assim, tá ganhando tempo. Está ganhando tempo aí. Então, o pano de fundo disso tudo é o calote na praça. Mas precisava matar o marido vivo para dar o calote na praça? Tivesse feito o seguro de vida antes, pelo menos, né? Né? Mas vai que fez, a gente não sabe. E a gente não está sabendo. Né? Então, assim, mas não funcionou. Então, aí muda a narrativa. Então, olha só. A narrativa era agressor e ladrão, agressor e ladrão, agressor e ladrão. A senhora entrega o filho aí. Não, eu não vou entregar, não vou entregar, não vou entregar. Entregou. Agora, não, nunca neguei entregar o filho. Sim, nunca namorei o Edu Guedes. Nunca devi. Nunca isso, nunca aquilo. Mas ela votou até no Lula, né? Não, agora votou no Lula. Agora eu descobri como que o Lula ganhou a eleição. Graças ao voto da Ana Hickman, aqueles 20 milhões de seguidores dela. Exatamente. Eu acho que foram eles. Exatamente. Olha, não foi a urna, não foi fraude na urna. Foi os seguidores da Ana Hickman. Então, devia ganhar um prêmio. Mas o que eu acho disso tudo fantástico, para sair um pouco do caso em si, é que ela resolveu ser embaixadora Maria da Penha. Isso é surreal. Teve uma coisa também do Sebrae, né? A palestra. Ganhou 100 mil reais para dar uma palestra sem licitação para o Sebrae sobre violência patrimonial. Quer dizer, ela diz que não sabe nada de dinheiro e vai dar palestra sobre isso. É o país da piada pronta, como dizia alguns humoristas. Mas olha só a riqueza do detalhe disso. Você vai para a mídia, fala que o marido roubou, tal, não prova. Aí não aguentou, porque isso é paixão demais, né? Ela não aguentou esconder o amorzão. Teve que levar o amorzão para dentro de casa, né? Aí o coitado do Alexandre soube que ela estava com o Edu Guedes pelo filho. Imagina o filho falar isso para o pai, ó, tem um cara lá e tal, né? Então, assim, até aí tudo bem se eles não quisessem prender o meu cliente, meu ex-cliente. Eles tentaram prender o Alexandre 3 vezes. Então, por que não seguiram a vida deles? Por que não foram? Ó, tá bom, teve adultério, teve talaricagem, tá, tudo bem, segue a sua vida. Se eles tivessem seguido a sua vida, não acontecia nada disso. Mas ela colocou na cabeça, e depois da live que eu assisti, ela não aceita perder nunca, ela vai manter esse discurso até o fim. Aí muda a narrativa como cortina de fumaça. Então, quando ela não provou que ele roubou, né? Aí ela vai falar o quê? Aí vamos falar, então, que agora ele é viciado. Sim. Tu vai criando sempre uma... Aí jogou isso na mídia. Aí falou que eu, como advogado, desinternei ele sem autorização da família. Ao contrário, ela internou ele contra a lei. E eu cumpri ali o meu dever. Aí agora é Edu Guedes para lá, Edu Guedes para cá, o cara mais milionário do Brasil. Só que a Receita Federal não foi avisada. Está sabendo agora.
Então, os auditores estão trabalhando de manhã, de tarde, de noite, para verificar aonde que vender tempero. Ou, às vezes, o dinheiro que estamos buscando na Hickman está aí, quem sabe que está aí o dinheiro. Quem desviou de verdade os recursos do marido foi ela, porque ele está desde novembro sem receber a parte dele, que corresponde a 200 mil por mês. O Alexandre tem direito ao lucro das empresas que ele é sócio de 200 mil por mês. Ele não recebeu R$1 sobre isso, porque ela está usando a Lei Maria da Penha para não pagar ele. Ela usa a Maria da Penha para tudo, para não pagar ele, para isso, para aquilo. Só que a versão dela não foi comprovada, e por isso ela mudou o discurso. Começou a falar da internação dele, a expor a intimidade com o talarico. Só que, ao fazer isso, acordou uma massa de milhares de pessoas contra ela. Porque o brasileiro, por mais que ele fale que ele é evoluído, ele é caretão. O brasileiro é careta. O brasileiro não aceita talaricagem, essas coisas. Então, quando ela começou a se exibir muito com o amante, né? Eu digo amante, falo, mas o senhor vai ser processado. É que a pessoa não conhece o dicionário, né? Amante é sinônimo de namorado. Sim. Tá? Tá no dicionário. Amante não é um criminoso, é alguém que ama, né? E tal. Então, quando ela começou a se expor muito com o amante, o Alexandre ganhou muitos fãs, porque aí se encaixou. Porque eu sempre perguntava para o Alexandre, por que ela quer tanto te prender? Por que tanto isso, tanto aquilo? Ele não sabia me explicar. Mas era uma sanha, né? Mas quando é que ela precisava destruir o marido para assumir a nova relação, para ter aquela desculpa, nossa, o outro era um traste, agora se arrumou como é que chama? O alecrim dourado, né? Agora ela está com o alecrim dourado. Ela só esqueceu do currículo do rapaz, né? Que o currículo é pesado. Mas o alecrim dourado, e eu torço para que ela e o alecrim dourado, Talarico Guedes, se deem muito bem, né? E resolva tudo isso. As ameaças contra esse advogado, desde que eu fui no Chupim e rasguei o verbo, né? E pus a boca no trombone, como se dizia antigamente, né? A Gazeta, desde que eu... Acho que travou aí, doutor. Doutor, travou? Voltou aí? Tinha Agora saído voltou. do ar aqui. Agora voltou. Está me ouvindo? O senhor colocou a boca então, no desde que eu não seja ameaçado, eu vou continuar a seguir o meu caminho. Disso tudo, eu faço um alerta para os homens do Brasil para que tomem cuidado, né, com o golpe Maria da Penha. Porque o Alexandre não é o primeiro a ser vítima do golpe Maria da Penha e não será o último. Todo dia tem um brasileiro preso sem ter agredido ninguém. E você, mulher, que defende cegamente isso, não esqueça que você tem pai, filho, irmãos, que o dia que cair lá no cárcere, vocês vão compreender o que é passar por um processo kafkaniano. O Alexandre está passando amigos, por um processo kafkaniano. Aí ele perguntou assim para mim, isso que eu estou passando, eu falei, lê a Metamorfose, lê o processo de Franz Kafka, você vai entender o que você está passando. Né? Surreal. É um processo kafkaniano, você não sabe por que está passando por isso. Agora, parece que o caldeirão não para de borbulhar, né? Continua borbulhando. Mas eu acredito que em breve essas coisas irão cessar, né? Não tem necessidade. Parece que ontem ou hoje o Talarico chamou o Alexandre de desocupado numa live. Né? Enquanto houver esse tipo de embate, não para, né? Mas eu não estou no meio mais dessa briga, viu? Aí para a Ana Hickman, para o Talarico, eu quero dizer que eu não estou no meio mais dessa confusão, mas eu vou me defender quando for atacado.
E eu estou acostumado a lidar com o submundo, de combater o submundo. Eu não tenho medo. Até porque eu acredito que, se por um acaso eu partir desse plano aqui agora, eu parti com a missão cumprida. Né? O duro é você ser um covarde. Né? Isso é verdade, né? Melhor Omisso. morrer de pé do que viver de joelhos, isso é indiscutível. Eu prefiro seguir os exemplos que eu tive do que esse. E eu penso que, inclusive, a situação dessa causa um caos social. Sabe por quê? Fica esse embate, parece a briga da turma do Lula com o Bolsonaro. Acabou a eleição lá atrás, estão brigando Continua até a hoje. pancadaria, Lula, Bolsonaro, Lula, Bolsonaro. Isso aí está parecendo isso. Tipo assim, tá bom, nós já sabemos, né, que ela acusou, ele disse daquilo e não provou. O que tem mais? Ah, eu quero mostrar para todo mundo que eu estou feliz com a minha nova relação. Boa viagem, né? Vocês se merecem, com todo respeito, né? E eu gostaria muito de não ter levado uma cinzeirada na cabeça, e eu gostaria muito de Mas não ver... doutor, eu garanto agora que ela gostaria mais ainda de não ter jogado cinzeiro. Olha, sabe por que eu falo submundo? Porque o submundo ele é organizado para fazer o mal, né? Sim. Ela não está sozinha, ela tem uma assessoria de submundo, sabe? Que ajuda a fazer a coisa errada. Não é a Ana Hickman que está lá no meu perfil me acusando, me xingando, me criticando de tudo quanto é coisa. São as Né? pontas de lança. Inclusive ela tem um grupo de WhatsApp lá que esse dia ela pediu socorro para defender elas na rede social, porque tem traíra de todo lado, né? Tem traíra lá do lado dela também, tem traíra do lado de lá, tem um monte de gente interesseira. Mas o que fica disso tudo está claro. Uma mulher que foi acusou o marido de roubar, ela não provou, acusou o marido de agredir, ninguém viu a agressão, ninguém, nenhuma pessoa viu, nenhuma testemunha. Como que a sociedade passa pano nisso? Você tem lá 2 empregadas que declararam que durante os 3 anos que trabalharam lá, nunca viu ele sequer injuriar a mulher. E qual que era a briga deles diária? Dinheiro. Que casal no Brasil não passa por isso? Eles são Ainda melhor mais que no Brasil, até porque, gente, as pessoas às vezes não param para pensar, rico também fica endividado. todo mundo. Todo mundo fica. Enquanto a gente está precisando de, muitas vezes, a pessoa que recebe um salário mínimo, o problema dela se chama R$ 100, o problema do rico se chama 40 milhões. Todo mundo é endividado. Eu vou fazer um desafio aí. Olha só, tá quanto tempo falando da Ana Hickman e tal, mas quantas mulheres que já morreram nesse período e não tiveram nem esse espaço? Exatamente. Quantas mulheres que, de fato... Então, assim, você, mulher, quando fica dando corda para isso, você está atrapalhando aquilo que realmente precisa ser dito. E o pior de tudo é desacreditar as vítimas reais, né? As Porque vítimas reais. olha o desserviço. precedente. Olha o precedente, que não é só esse caso. O próprio caso do Márcio Smelling também é um outro semelhante. O desserviços que falsas denúncias em casos assim deixam para quem realmente é vítima. Sim, porque Né? não acredita. Agora, existe um tratamento, infelizmente, lamentável. Autoridades, artistas têm um tratamento privilegiado se eles são queridinhos da mídia, porque se é algum artista que é persona não grata, também vai levar. Né? Então, assim, existe esse tratamento diferenciado. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu pedi para o Alexandre fazer um boletim de ocorrência no DEIC. Ele foi lá e disseram que lá não faz boletim de ocorrência. Mas como não? Não. Lá é uma delegacia que só é acionada pelas outras. Agora, como que a Ana Hickman fez? Só para ela. Abriu para ela, especialmente. Então, é esse tipo de coisa que a gente lida num caso desse. Assim, todo o aparato estatal, né, fica à disposição de uma pessoa dessa, porque também quer aparecer, né, quer ficar em evidência. Com todo respeito à Polícia Civil,
e a todos os policiais, que é uma profissão honrada, mas eu faço um desafio você, vai fazer um BO lá no DEIC de São Paulo, para ver se você consegue, ou se é só a Ana Hickman que consegue. Só infelizmente, é o que a gente fala muito sobre a democracia, né? O Brasil é uma democracia, mas não para todo mundo. Não para todo mundo. Não em todas as regiões, né? Não para todas as pessoas. Mas nós não vamos desistir de lutar. Eu tenho recebido assim muitas homenagens, sabe, Rangel? Do Brasil todo. Mas, doutor, exatamente isso que eu ia dizer. Não tem como. A pessoa ela pode até se reservar o direito de não gostar do senhor, mas não tem como não respeitá-lo. Eu trabalho sério. O senhor tem feito um trabalho sério, corajoso, combativo, né? Enfim, não tem como. Eu me tornei seu fã desde o princípio ali, sabe? Eu chegava ali e via a forma como o senhor defendia, sem suposições, sem teses, tudo embasado em documento, com data, cronologia dos fatos. Então, não tem como, né? Mostra que ainda nós somos um povo. O senhor tem recebido muitas homenagens, é a prova de que ainda somos um povo com dignidade. Não, e a verdade, eu acredito na verdade, a verdade tem poder. Exatamente, não adianta, ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Doutor, uma das melhores lives que eu já fiz na minha vida, não aqui no canal. Lamento da gente não estar numa mesa próxima no podcast, porque iria render muito mais. Gostaria de apertar a sua mão presencialmente. Muito obrigado. Eu quero falar com o senhor em outra oportunidade. Vamos, outros temas. Né? Até porque eu quero falar com o senhor em outra oportunidade. Aqui só está de portas abertas aqui no canal, qualquer rede minha para falar o que tiver que trazer, qualquer fato novo, qualquer notícia. Mas eu vou deixar o senhor descansar, porque a gente já está 2 horas de live, correu assim, ó, que a gente não sentiu. Foi ótimo, entendeu? Tá bom. Maravilhoso. Eu vou me despedir aqui do pessoal, vou encerrar, vou continuar aqui em offline com o senhor, tá bom? E, gente, muito obrigado. Tivemos uma retenção de público muito boa aqui durante a live. Amanhã, não percam, o doutor vai estar no Pânico, à 13h, é isso, doutor? 13h no Pânico e 15 horas no Feltrin. 15 horas no Feltrin, entendeu? Então, amanhã a gente tem mais do senhor e eu não vou perder nenhuma dessas 2 lives. Pessoal, fiquem todos com Deus. Se você quer dizer alguma coisa para o pessoal que está assistindo a gente, fique à vontade. Primeiro, dizer que pensa num homem que é fã de mulher, esse aqui. Eu amo vocês, mulheres. Fui criado por mulheres fantásticas. Fica a minha homenagem aqui à minha mãe, Vilma Martins de Souza, à minha avó, Diva Câmara Martins, e à minha tataravó, heroína de guerra, Senhorinha Barbosa Lopes. Muito obrigado a todos. E a gente que agradece de ter essa descendência aqui conosco. Pessoal, vocês sabem que a mim tu encontras. Bela tchau. Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. ILCR Imagem Produções apresentam Voo 342, o mal que nos protege. Foi isso. Isso foi o som do seu destino, caso não cumpra o que combinamos. Você colocou uma bomba no avião? Que maneira drástica e vulgar de se referir a um mecanismo de alta tecnologia ativado por acesso remoto. Alô? Alô? Tem alguém aí? Responde.
Eu tô ouvindo sua respiração. Responde, por favor. Estou aqui tão presente quanto você está aí. A questão é que eu sairei daqui vivo quanto você. Ainda iremos decidir. Você não sabe o que você tá falando. O pacote para costa para enrolar a porcentagem o ano tranquilo. Capite? Você é um criminoso, você será preso. De forma alguma, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A garantia, minha senhora, que ele tem é que tudo que ele fez até agora foi premeditado. Ele colocou a senhora e eu aqui porque ele quis. Dos mesmos produtores de Ódio e Relatos Urbanos. Quem tem o poder? Você. Voo 342. O Mal que nos Protege. Um filme de Luiz César Rangel. Ele é apenas um criminoso. Poxa, minha senhora. E nós somos o quê?